circunferência. Coloquei para gravar agora, vou colocar a data aqui, a gente segue daí por diante, tá bom? Então, vamos lá, hoje é dia 29 de junho. Então, vamos lá. 29/6/2020, aula de matemática. Do terceiro ano, tá? Terceiro ano. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai ver, então, hoje? Nós vamos ver, então, a equação geral de uma circunferência, tá? Explicar o que significa isso aqui. Igual eu falei para vocês, já comecei a mencionar sobre isso na aula passada. Eu vou começar novamente essa matéria aqui, vou pegar do zero. Bom, eu passei para vocês em várias aulas o seguinte: se eu tiver, por exemplo, um centro, né, de uma circunferência, esse centro seria o ponto A, as componentes A e B. E tiver, no caso, o raio, né, esse caso aqui, no caso, é o raio, esse aqui seria o centro. Eu sei que uma equação reduzida de uma circunferência, ela pode ser dada por essa expressão aqui. Onde, no caso, o A é o centro e o B aqui, no caso, é o raio. Então, essa aqui, no caso, é a forma reduzida de uma equação de uma circunferência. Que foi o que nós trabalhamos até agora, até a última aula. Muito bem, pessoal, vou pegar então daqui por diante. Se você tiver a equação reduzida, eu consigo a partir dela achar a equação geral. Essa conta aqui, basicamente, é utilizar produtos notáveis, que é aquela matéria que vocês aprendem lá na 7ª série, também conhecida como 8º ano. Que consiste basicamente o seguinte: se eu tenho um x menos a ao quadrado, como é que eu trabalho uma conta dessa? Eu pego o primeiro x aqui e elevo ao quadrado, menos 2 vezes esse termo que multiplica esse aqui, então acaba dando um 2ax, eu vou colocar o a na frente, tá? 2ax mais a elevado ao quadrado vai dar a ao quadrado. Mas, agora, esse y aqui elevado ao quadrado vai dar y ao quadrado mesmo, menos 2 vezes y, 2y, que multiplica menos b, dá menos 2by, mais b ao quadrado igual a r ao quadrado. Eu vou reorganizar isso aqui, gente. Quando eu falo em reorganizar, é trazer o x ao quadrado para cá, trazer o y ao quadrado para cá, menos 2ax, menos 2by, e vou colocar mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, e vou jogar esse r ao quadrado também para o primeiro membro aqui. E vou igualar a zero. Quando você escreve uma equação dessa maneira aqui, pessoal, o que você tem aqui é a chamada equação geral de uma circunferência. Eu vou destacar aqui de uma outra cor, tá? Então, essa expressão que está aqui, dessa maneira aqui, é a chamada equação geral de uma circunferência. É só o nome que ela recebe, nada além disso. Então, essa aqui é chamada equação geral de uma circunferência. Aí tá. Dado, no caso, assim, uma expressão qualquer, né, como é que eu sei se vai ser ou se não vai ser uma equação de uma circunferência? Vou fazer, então, um exemplo aqui, onde você vai analisar se uma determinada expressão é ou não equação de uma circunferência. Tá? Vamos lá, então. Exemplo. Verifique se a expressão abaixo
é uma equação de uma circunferência. Caso positivo, determine o centro o raio e faça um esboço. Vamos lá então, pessoal. Vou explicar para vocês com bastante calma aqui. Esse exemplo aqui vai ser um exemplo bem completo, por sinal, tá? Eu vou passar para vocês essa expressão aqui. Eu estou escrevendo aqui. E a pergunta que eu faço é determinar se essa expressão é uma equação de uma circunferência ou não. Percebam só que ela aparece, ó. Para ser uma equação de uma circunferência, tem que ter um x ao quadrado aqui e aqui tem um x ao quadrado. Tem que ter um y ao quadrado aqui e aqui tem um y ao quadrado. Então, o primeiro passo aqui é você fazer o seguinte, que facilita bastante. Pega a expressão geral que você tem aqui em cima e reescreve aqui embaixo, para poder fazer uma comparação entre as duas. Ó, x ao quadrado, y ao quadrado, 2ax, 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos o r ao quadrado, igual a zero. Depois que eu faço isso, eu vou comparar. Ó, aqui tem x ao quadrado e aqui também. Aqui tem y ao quadrado e aqui também. Aqui tem um 4 com x. Eu vou pegar esse 4 aqui, pessoal, ó, e vou igualar, no caso, a menos 2a. Eu analiso quem está com x aqui e quem está com x aqui e vou igualar os dois. Mesmo caso aqui, ó, percebam só. Vou pegar essa expressão aqui, que está com y, e vou igualar quem está com y aqui embaixo. Por fim, vou pegar esse 3 que está aqui e vou igualar, no caso, a essa expressão que está aqui também. Então, a primeira conta que eu faço aqui, gente, é a seguinte. Eu vou colocar menos 2a, vou igualar, no caso, a 4. Ó, quem está com x aqui, eu igualo a quem está com x aqui em cima. No caso, aqui é o menos 2a e aqui é o 4. Vou pegar o menos 2b e vou igualar a menos 6, que é o valor que está aqui. E vou pegar o a ao quadrado mais o b ao quadrado menos o r ao quadrado, que não tem nem x nem y, essa expressão aqui, e vou igualar quem não tem nem x nem y aqui em cima, que nesse caso é o menos 3. Certo? E vou desenvolver isso aqui, gente. Normalmente, ó. Primeiramente, vou colocar esse menos 2 aqui dividindo. Se eu tenho 4 dividido por menos 2, dá menos 2. Depois aqui eu posso pegar e passar o menos 2 aqui dividindo também. Fica menos 6 com menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 vai dar, no caso, 3. Então, nesse caso, o nosso a vale menos 2 e o nosso b vale 3. Certo? Aí, uma vez feito isso, eu vou pegar esse valor de a que eu achei aqui e esse valor de b que eu achei aqui e vou substituir nesse a e nesse b aqui para conseguir achar o valor que está faltando, que é o valor do r. Então, olha, dá menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 3. Desenvolvendo aqui, ó, 4, 9. Se eu somar 4 mais 9, pessoal, vai dar, no caso, 13. Tá? Vou finalizar essa conta aqui do outro lado. Quer ver? A conta que eu tenho é 13 menos r ao quadrado igual a menos 3. Finalizando aqui, olha, como é que eu finalizo? Fica menos r ao quadrado igual a menos 3 menos 13. Que vai dar, então, menos 16. Por ser negativo aqui, eu posso multiplicar por menos 1 sem problema nenhum.
e aparece uma raiz aqui, vai ficar raiz quadrada de 16, que nós sabemos que é 4. Qual é a conclusão que eu chego então, pessoal? A conclusão que eu chego é que vai ser uma circunferência. E por que vai ser a equação de uma circunferência? Porque eu consegui achar a raiz desse valor aqui. Percebam só que aqui é positivo, raiz quadrada de 16 que é positivo é 4. Se esse valor que eu tivesse achado aqui fosse negativo, não teria solução, que é o que a gente vai ver em outro exemplo. Então vamos lá, conclusões. É uma circunferência, uma equação, né? É uma equação de uma circunferência. Com centro. Qual seria o centro, então? O centro nós calculamos aqui atrás. Ó. O centro é o valor de A e o valor de B. Nesse caso, o A vale menos 2 e o B vale 3. Então, com centro em menos 2 e 3, e raio R igual a 4. Legal, pessoal? Tranquilo? Isso aqui é a primeira ideia. Então, é uma circunferência sim, porque eu consegui achar essa resposta aqui. Se eu não tivesse conseguido achar, não seria. A segunda coisa que eu peço para fazer aqui é nós calcularmos, na verdade, nós esboçarmos o gráfico dessa circunferência. Vou mostrar como é que faz agora. Vou traçar aqui o plano cartesiano. Então, vamos lá. Vou traçar aqui o plano cartesiano. Estou traçando aqui. Ok. Aí nós temos que o centro é quem? É menos 2 e 3. Vou marcar aqui o menos 2. Aqui, ó. Menos 1, menos 2. Está aqui. 3. Marcar aqui. 1, 2, 3 aqui em cima. Pessoal, muito bem. Eu sugeri que vocês conseguissem providenciar um compasso, para ficar mais fácil para esboçar isso aqui. Eu comprei um compasso, está aqui o compasso, tá? Para a gente poder fazer isso aqui. Aí, o raio, eu sei que o raio vale quanto? O raio vale 4, estão vendo aqui? Então, vem aqui e marco a abertura do compasso, né? Com 4 centímetros. Marco aqui. Coloco a ponta seca aqui. E teremos, então, uma circunferência com raio de 4 centímetros. Dessa vez ela ficou perfeita, porque eu usei a ferramenta correta, que era o compasso. Tá, então, só lembrando que o nosso raio aqui dessa circunferência está medindo 4 centímetros. Tranquilo, pessoal? De boa aí, todo mundo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não se preocupe, depois a gente vai passar a atividade aqui para vocês. A letra B desse exercício aqui é o seguinte, é um exercício similar a esse, mas para a gente poder verificar se é ou não a equação de uma circunferência. Então, na letra B aqui, vou colocar assim, verifique se, vamos colocar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y mais 20 igual a zero. Verifique se isso aqui é uma equação de uma circunferência. Ok, pessoal? Verificar se essa expressão vai ser ou não uma equação de uma circunferência. O procedimento é exatamente o mesmo. O que eu faço? Eu pego o x ao quadrado, pego o y ao quadrado, 2x, 4y
e o 20 e escrevo aqui embaixo. Aí depois, abaixo dessa expressão aqui, eu vou colocar aqui a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero, que é aquela expressão geral que eu desenvolvi com vocês no início da aula. E vou comparar item a item. Por exemplo, vou comparar esses dois itens aqui. Vou comparar esses dois itens aqui. E vou comparar esses itens aqui. Ó. Lembra, x com x, y com y. E o termo que não tem nem x nem y com o termo que não tem nem x nem y em cada uma delas. Aí vou desenvolver. Bom, a pergunta é se é ou não a equação de uma circunferência. Né? Essa pergunta está em aberto ainda. Vou responder agora. Então, vou colocar menos 2a igual a menos 2 e passo menos 2 dividindo. Ó, menos 2 com menos 2 dá 1. Beleza, ok, sem problema nenhum. Vamos seguir. Vou pegar agora o menos 2b que está com y, igualar ao 4 que está com y aqui. Então, fica 4 dividido por menos 2, que dá, então, menos 2. Por fim, eu pego o a ao quadrado, o b ao quadrado, menos o r ao quadrado e igualo a 20. E vou substituir também, pessoal. No lugar do a, eu vou colocar o número 1. Fica 1 ao quadrado. No lugar do b, eu vou colocar o menos 2. E vou desenvolver. Dá 1 mais 4 menos r ao quadrado igual a 20. Então, fica 20, ó. Eu vou jogar 1 mais 4 dá 5. Vou colocar menos 5 aqui. Aí fica menos r ao quadrado igual a 15, né? 20 menos 5 é 15. Multiplica por menos 1. Fica r ao quadrado igual a menos 15. Logo, r igual a raiz de menos 15. Raiz quadrada de menos 15. E nós sabemos que isso aqui simplesmente não existe. Significa, então, que o r não existe. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, quando você fizer uma conta dessa, você acabar achando uma raiz quadrada de um número negativo, a conclusão que nós vamos chegar aqui é que essa equação aqui não é a equação de uma circunferência. Portanto, não é uma equação de circunferência. Tranquilo, pessoal? De boa? Espera aí que a Júlia fez uma pergunta aqui. Professor, mas se o R for uma raiz que não dá um número exato, vai ser equação de circunferência? Sim. Se o R for um valor positivo, sim, sem problema nenhum. O único caso em que não vai ser uma equação de uma circunferência é se aqui dentro for negativo. Se fosse 15 positivo, existe raiz quadrada de 15? Existe. Não é exata, mas existe. Então, seria. Beleza? É isso. Deixa eu passar mais um exemplo aqui para vocês, pessoal. Ok, vamos lá. Vou colocar esse aqui como sendo exemplos 1. Exemplo 1. Exemplo 2, então. Muito bem. O segundo exemplo aqui é o seguinte: determine
a equação geral da circunferência do esboço abaixo. Muito bem. Eu vou fazer um desenho aqui de uma circunferência. A partir do desenho, a gente vai conseguir achar quem que é a equação geral dela. O intuito do exercício é esse. Só um minutinho que eu estou olhando aqui no livro, tá, gente? Por isso que eu estou demorando um pouquinho para fazer o desenho. Usando agora o compasso, por isso que eu sugeri que todo mundo tenha um compasso. Perfeito. Então, eu quero saber qual que é a equação dessa circunferência que eu desenhei aqui no meu caderno. A equação geral dela. Muito bem. Percebam só, pessoal, para a gente conseguir achar a equação de uma circunferência, eu tenho que... Espera aí que eu fiz uma coisa... Tudo bem, agora vai ficar assim mesmo. E, na verdade, eu queria que o centro fosse esse ponto aqui. Eu acabei colocando o centro como sendo o 1. Não chega a ser um problema, só vai ficar um exemplo diferente do livro aí. Não tem problema. Então, espera aí. Isso. Ok. Então, olha só, pessoal, nesse exemplo aqui que eu acabei fazendo um pouco diferente do que está no livro, o que acontece? Eu estipulei que o centro é esse ponto aqui. É tanto que você pode perceber que quando eu fui medir o raio, o que eu fiz? Eu coloquei a ponta seca do compasso nesse pontinho aqui e a ponta que escreve no outro ponto aqui e fiz, né, a circunferência aqui. Então, no caso, nosso raio é essa medida aqui. Essa medida que vai desse valor aqui, esse pontinho aqui até esse pontinho aqui. Aqui nós temos o nosso raio. E o centro? O centro, no caso, é esse pontinho aqui. Percebam só que esse ponto é quem? Vai ser 1 do x. Como ele está sobre o eixo x, vai ser 1 do x e 0 do y. Então, o centro da circunferência é 1 e 0, sem problema nenhum. Então, eu já sei quem que é o centro. Falta a gente achar agora, pessoal, quem é o raio. Mas percebam que está de boa para achar esse raio. O raio é essa medida aqui. E essa medida aqui vai ser a distância desse ponto aqui. Eu sei quem é esse ponto? Sei. Esse ponto é o ponto 4 do x e menos 2 do y. Então, é só pegar a distância desse ponto 4 e menos 2 até o centro. Então, fazer passo a passo aqui. Ó. Primeira parte, vamos calcular quem que é o raio. O raio vai ser a distância do centro, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, até o ponto A. Aí fica, vamos lembrar que a fórmula para você conseguir achar o valor aqui da distância é essa fórmula aqui.
Aí teremos o seguinte, ó. Primeiramente, vamos chamar esse pontinho aqui, ó, de x2, logo esse aqui vai ser o y2. Esse aqui eu vou chamar de x1 e esse aqui fica sendo, então, o y1. Aí eu vou calcular quem que é essa distância. Então, fica 4 menos 1, tá? 4 menos 1, o quê? Ao quadrado, mais menos 2 menos 0, também ao quadrado. E fecha aqui. Aí vou fazer essa continha, pessoal, ó. Aparece uma raiz, 4 menos 1 dá 3 ao quadrado, 9. Menos 2 menos 0 dá menos 2 ao quadrado, vai dar, no caso, 4. Logo, o nosso R aqui vai ser raiz de 13. Ah, o 13 não tem raiz quadrada exata. É verdade, daí? Não tem problema nenhum, vou trabalhar com a raiz de 13. É o valor aproximado, não tem problema nenhum. Aí, pessoal, o raio vale raiz de 13, conforme vocês podem ver aqui. Tá? O raio vale raiz de 13. E o centro, eu sei que é 1 e 2. Desculpa, 1 e 0. O raio vai raiz de 13 e o centro é 1 e 0. Só um minutinho, Júlia, deixa eu ler aqui. Professor, poderia achar o R por Pitágoras? Porque formou um triângulo retângulo? Claro, sim. Na verdade, essa fórmula aqui, ela vem, né? Ela é oriunda do Teorema de Pitágoras. Se você observar, se eu tirar essa raiz daqui e colocar o ao quadrado aqui, é exatamente do Teorema de Pitágoras. Sem problema nenhum, poderia utilizar assim. Muito bem. Então, vamos lá. Eu sei que a equação reduzida é dada por essa fórmula aqui. O exercício pergunta para a gente quem que é a equação geral. Essa aqui é a reduzida. Então, vamos lá, pessoal. Não tem problema nenhum. O centro aqui vai ser, no caso, o valor 1 e o valor 0. Então, o A vale 1 e o B vale 0. É só pegar e substituir agora. Ó. Fica x menos 1 ao quadrado mais y menos 0, porque o A vale 1 e o B vale 0, tudo igual a raiz de 13 elevado ao quadrado. Aí é o seguinte, pessoal, essa aqui acaba sendo a equação reduzida. Só que o exercício aqui, ele perguntou para a gente a equação geral. Então, da equação reduzida, como é que você acha a equação geral? É só pegar e desenvolver, nada além disso. Lembra que isso aqui, basicamente, são produtos notáveis. Então, é só ter um pouco de treino que você consegue pegar e resolver isso aqui. Só ter um pouco de destreza, né? Treinar um pouco, você resolve. Ó, quadrado do primeiro termo, 2 vezes x, 2x, que multiplica menos 1 vai dar menos 2x. Menos 1 elevado ao quadrado é o mesmo. Por sua vez, ó, y menos 0 dá y. Y ao quadrado é ele próprio. Raiz de 13 elevado ao quadrado vai dar 13. Tá? Aí teremos x ao quadrado. Eu só vou ajustar, pessoal. Vou só trazer o y ao quadrado para cá. Percebam que aqui no caso, o meu y, né, 2 vezes y dá 2y, que multiplica 0 dá 0. Vai sobrar só o y ao quadrado mesmo. E não tem o y com expoente 1. Não tem problema nenhum. Menos 2x, mais 1, menos 13, jogando 13 para o primeiro médio. Aí fica x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x, menos 12, igual a 0. Então, essa que eu deduzi aqui embaixo vai ser a equação geral da circunferência. Essa é a equação geral da circunferência, então, pessoal. Sobre circunferência, o que faltava passar para vocês era isso. Agora eu vou trabalhar com atividades, obviamente, mas era isso aqui, em termos de matéria, era só isso aqui. Alguém nesse momento quer perguntar alguma coisa, pessoal, talvez, sobre isso? Ninguém? Eu vou especificar para vocês algumas atividades, pessoal, do nosso livro texto, tá?
Depois eu pego e mando a foto para vocês dessa parte aqui, dessas notas de aula. Mando também a foto do livro-texto, novamente, tá? E na aula de quarta-feira eu corrijo com vocês, então, essas atividades. A minha intenção, a semana que vem, é dar mais uma atividade avaliativa, tá? Então, ficando aí atentos nisso, vão estudando. A minha intenção, a semana que vem, é trabalhar com mais alguma atividade avaliativa. Então, vou parar por aqui. Daqui a pouco chega para vocês o vídeo e as fotos para vocês poderem fazer a atividade e a gente corrigir na próxima aula, tá bom? Então, até quarta-feira, pessoal.